Em nossos estúdios, Daniel Madorra, articulador do Movimento Nossa São Luís, que vai conversar com a gente sobre o programa Cidades Sustentáveis. Bom dia. Bom dia. Bom, esse programa, na verdade, ele não é uma agenda só do Brasil, né? Está sendo articulado aí em toda a América Latina. O programa Cidades Sustentáveis, ele vem também de um apelo que é internacional, que surgiu a partir da Carta de Aalborg, que foi criada na Dinamarca, que é a ideia de formar um pacto social entre poder público, setor empresarial e, acima de tudo, os cidadãos, que são os responsáveis também pelo encaminhamento da gestão pública, no sentido desse pacto poder orientar uma nova governança social. Então, em várias cidades da Europa isso já tem caminhado, são mais de 600 cidades que já aderiram a esse pacto. Nós pegamos isso como espelhamento e a Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, na qual o Movimento Nossa São Luís faz parte, e a Secretaria Regional, construiu o programa Cidades Sustentáveis, que é, na verdade, uma agenda de sustentabilidade urbana que nós estamos dispondo para a sociedade. Agora, o mundo inteiro vai estar de olho no Brasil a partir da conferência, né, Rio+20. É importante que essa agenda seja colocada agora, e ela é para ontem, já é tarde para se discutir a questão da sustentabilidade e a importância dessa agenda na agenda política, já que já está no ano de eleição municipal? Isso é fundamental e é esse o desafio que tanto a Rede Brasileira quanto o Movimento Nossa São Luís vem batalhando para que ocorra. Nós, em âmbito nacional e internacional, criamos uma carta tratando da temática Cidades Sustentáveis, dos desafios que envolvem. Por exemplo, hoje no Brasil, 85% da população já vive em centros urbanos. A média mundial é que até 2020 isso vá para 60%, quer dizer, o Brasil já avançou a média mundial. E quando a gente fala em centros urbanos, a complexidade dessas iniciativas que envolvem o equilíbrio entre o espaço físico, questões ambientais, questões culturais e questões sociais, como alinhar essas 4 diretrizes da sustentabilidade é colocado para todos nós que vivemos em cidade. E aí esse tema é urgente. Quanto mais cedo nós avançarmos nessa agenda, mais nós vamos conseguir minimizar os impactos e revertê-los e, em alguns momentos, fazer com que esses impactos nem ocorram. Bom, é importante pensar a cidade a partir do campo, né? Porque se a gente não pensa o campo, a gente vai ter os reflexos aí do êxodo rural, né? E também da agressão ao meio ambiente refletidos na cidade. Isso, até a questão, se a gente pensar que um grande desafio envolve a questão de segurança alimentar, né? Quem é que hoje, a questão da terra, quem é que hoje pode abastecer uma cidade pensando em economia local? É o próprio campo, né? E também criar nas zonas rurais, a gente vem discutindo isso também, ambientes favoráveis de economia local para que essas pessoas tenham qualidade de vida, permaneçam na zona rural, dialogando constantemente com a cidade, mas que se criem ambientes de promoção local, para que não haja uma convergência e o centro ficar cada vez mais inflado, né? E a dificuldade que se tem de lidar com esses problemas surgidos disso. Bom, aliás, o Movimento Nossa São Luís, ele nasce dessa proposta, né? Uma rede toda articulada para pensar a cidade, uma cidade que tem um ecossistema extremamente frágil e também problemas sociais graves. A gente viu aí na nota coberta cerca de 80 pontos aí de conflito de terra na ilha de São Luís. A gente não está falando de Maranhão, está falando da ilha de São Luís. São dados da OAB, né? Da Comissão de Moradia e também da CPT. É verdade, são dados que de modo geral são silenciosos. A população ela tem, principalmente a formadora de opinião, ela acaba discutindo questões que são mais visíveis, como a questão de trânsito e mobilidade, questão de infraestrutura urbana, poluição de rios e praias, que são extremamente urgentes, mas existem outros problemas, como esse de moradia, que impactam diretamente na qualidade de vida. Por exemplo, o Observatório Social de São Luís, que nós coordenamos, que tem indicadores de qualidade de vida, e a gente entende que tem que avançar para esse monitoramento de indicadores de qualidade, apontam um número elevadíssimo de doenças infecciosas e diarreicas, né, internação de crianças por conta dessas doenças. Isso aí aparentemente é um problema de saúde, mas na verdade é um problema de infraestrutura e está ligado com essas ocupações desordenadas que o poder público não consegue criar uma agenda política para solucionar esses desafios. E aí a gente vê ocupações de terra desordenada, com a falta do diálogo com o poder público dentro desses espaços, e aí geram milhares de problemas de mortalidade infantil,
questões relacionadas à infraestrutura que vão impactar na cidade. Então, como promover um diálogo, e essa é a proposta do programa, no sentido de avançar numa agenda conjunta, num pacto de melhoria da qualidade de vida e caminhar para uma São Luís sustentável. Agora, as premissas do programa seriam premissas que deveriam estar na formulação das políticas públicas e na implementação dessas políticas públicas. Por isso que a classe política é um público-alvo extremamente importante para o programa, para o lançamento do programa? É fundamental. Hoje no programa a gente concentrou as nossas ações de convidar toda a classe política, e aí a gente tem o apoio da Assembleia também para que isso se torne algo em âmbito estadual também. Convidamos vereadores, os pré-candidatos à eleição de São Luís. A gente acredita que esse momento é muito oportuno por conta disso, porque o nosso desafio é justamente inserir na agenda programática da classe política, de quem está aí na gestão e universaliza as políticas, a temática de sustentabilidade urbana. E há um entendimento como se sustentabilidade fosse uma questão ligada apenas a questões energéticas, a questões mais globais. Mas tem assuntos de sustentabilidade, como mortalidade infantil, como a gente viu aí na matéria, as diretrizes da ONU que elas apontam, questão de terra, questão de moradia, que são urgentes. Mas para isso é pensar de uma forma sistêmica e ao mesmo tempo planejada, com ações emergenciais que são colocadas aí de desafios urgentes para a nossa sociedade, mas que essas ações estejam integradas num planejamento a médio e longo prazo. E aí para a gente poder ter pelo menos um sinal de que daqui a 20 anos a gente possa dizer que São Luís é uma cidade sustentável. Mas para isso nós precisamos tomar medidas urgentes agora e formar um pacto social realmente para que isso aconteça. Agora é importante pensar que o formulador das políticas públicas tem que olhar o cidadão como aquele agente que faz o controle social, porque muitas vezes o formulador das políticas faz as políticas sem essa participação social que está prevista aí, inclusive na Constituição Brasileira de 88. É verdade, por isso que o Movimento Nossa São Luís sempre procurou dialogar fortemente com os conselhos, os conselhos municipais, que são também a instituição constitucional de fazer a pressão e o controle. Mas, por outro lado, o cidadão que não está vinculado a um conselho, que necessariamente não está vinculado a organizações ou a movimentos sociais, ele precisa ter a consciência que o espaço público ele precisa ser ocupado. Quanto mais o cidadão comum se afasta do espaço público e se preocupa com a sua urgência da vida privada, que é importante, esse espaço público vai se deteriorando. Então é importante, isso é um apelo também que o Movimento Nossa São Luís faz a todos os cidadãos que se envolvem em questões públicas, seja do seu bairro, da sua cidade, seja responsável, inclusive, pelos seus resíduos que produz. Eu acho que a partir do momento que eu compro, uma questão simples, por exemplo, sustentabilidade, se eu compro um pacote de biscoito, eu sou dono tanto do biscoito como a partir daquele momento do saco, do pacote. Também, né? Então eu tenho que dar encaminhamento para isso. Então essas questões que a gente vem trabalhando, é fundamental qualquer processo de desenvolvimento sustentável, de uma nova estrutura de governança, o papel da sociedade civil, que é quem fiscaliza, quem acompanha, quem propõe, e a gente entende que, fazendo uma metáfora aqui, a sociedade civil seria o óleo da engrenagem. A sociedade civil não pode assumir o papel do poder público. Quem universaliza, quem dá encaminhamento é o poder público nas políticas. O papel da sociedade civil é acompanhar, dialogar, fiscalizar e propor. E também o papel do empresariado, Além de gerar lucro, ele também tem um papel fundamental nessa lógica, que é a ideia da responsabilidade social empresarial, que ele também tem que entender que uma cidade falida é ruim para os investimentos dele e ele também tem que assumir esse compromisso de forma coerente, transparente e responsável. Então é um apelo a toda a sociedade realmente, para que nós nos unamos nesse momento e formemos um pacto em torno da cidade de São Luís. Bom, agora você falou na questão do pacote e do biscoito. A gente está num momento importantíssimo que até agosto os municípios têm que apresentar um plano de tratamento aí dos resíduos sólidos, e o Maranhão está aí nessa formulação dessa política nos municípios e do plano estadual, que é a gente pensar o futuro e pensar coletivamente, Cuidar do nosso lixo em casa é pensar coletivamente aí o planeta. Isso é interessante, que os municípios precisam acordar realmente que o Brasil está criando uma agenda programática em relação a isso. Se a gente vê, existe o plano de mobilidade urbana, que agora para agosto, até 2014, você tem que cumprir várias diretrizes de implementação do plano, inclusive... E São Luís está bem atrás. E São Luís está bem atrasado, isso é um problema sério, a gente tem monitorado isso. O outro plano de mobilidade urbana também, que é direcionamento nacional,
E um terceiro plano que é fundamental para essa estrutura, que nós aqui do Movimento Nossa São Luís acompanhamos, que vai surgir o plano o Plano Nacional de Transparência e Controle Social, fruto aí de todas essas conferências que acabaram de se encerrar agora em maio, de controle social e transparência. Então isso é um avanço programático, mas a sociedade civil precisa realmente se apropriar disso para cobrar e acompanhar para que, além do plano, isso se torne algo executável, né, dentro das políticas públicas. Bom, Rafael, a Rio Mais 20 vai discutir aí desenvolvimento, meio ambiente e combate à pobreza. 3 elementos que estão inteiramente interligados. E a questão do desenvolvimento parece que virou lugar comum quando se trata da implantação de grandes projetos. Se falou em grandes projetos, se falou em desenvolvimento, mas a gente sabe que na agenda desse desenvolvimento os índices de pobreza têm aumentado, principalmente no Nordeste e no Maranhão a gente tem vivido esse momento, né? É preciso pensar o desenvolvimento do ponto de vista autêntico, que aí prega o programa, né? Do ponto de vista da sustentabilidade, mas de uma sustentabilidade que prevê a justiça social, a economia, o fortalecimento das economias locais. A ideia da integração desses 3 pontos, né? A questão ambiental, a questão social, a questão econômica, e foi inserido na pauta, que é a questão cultural, que é justamente isso de respeito das economias, das culturas e dos saberes locais. Isso é fundamental. E em relação ao desenvolvimento, o desenvolvimento como um todo, né, muito se entendeu que o desenvolvimento apenas, ele levava também à melhoria da qualidade de vida. A gente viu que não é dessa forma. Por isso que se inseriu toda essa discussão da própria ideia de sustentabilidade, né? Mas, acima de tudo, é preciso entender que as contradições são inerentes desse processo, porque são jogos de interesse entre setor empresarial, entre o poder público e a classe política, de diversas matrizes ideológicas, e também da sociedade civil. Agora, o que é fundamental é que se faça um esforço, e é isso que a gente vem fazendo esse apelo, porque o Movimento Nossa São Luís é apartidário, mas que se faça um esforço tremendo para se deixar interesses, de alguns momentos, corporativos ou interesses urgentes de agenda de cada um, e se pense a cidade, que se melhore a cidade como um todo. E isso é um jogo político na melhor forma, no melhor sentido, que é criar acordos, criar interesses comuns, quer dizer, a mobilização ela passa por esse interesse comum, né? E agora o conflito também é inerente desse processo. Bom, então hoje o lançamento aqui na Assembleia Legislativa às 3 da tarde, no auditório Fernando Falcão. Todo mundo está convidado, né? Todo mundo pode esse aqui é a casa, nós estamos na Casa do Povo, então é um evento aberto para todos os cidadãos. A gente convida novamente os deputados, a classe política, nós enviamos para os vereadores que todos se façam presente para que nós possamos discutir essa temática de forma ampliada. Bom, a gente quer agradecer a tua participação, desejar sucesso aí no lançamento do programa Hoje à Tarde, que também vai estar sendo discutido lá na Rio Mais 20 também. Isso, é verdade, nós estaremos lá também. Nós que agradecemos a oportunidade e de tarde a gente continua o diálogo. E a TV Assembleia vai estar fazendo aí o seu papel, transmitindo ao vivo o lançamento do programa Cidades Sustentáveis a partir das 3 da tarde. Bom, no próximo bloco você vai conhecer a sede de um museu bem diferente, construído para abrigar a cultura local. Um instante só.